Olá a todos e a todos que nos acompanham em nosso canal de aula de Direito, especialmente em nossas atualizações em Direito Previdenciário. Em nossa última atualização, nós falamos da Síndrome do Pânico. Hoje nós iremos tratar do dano moral no Direito Previdenciário. Antes de iniciar, gostaria de pedir a todos que nos acompanham, que assistem nossas aulas, que façam sua inscrição em nosso canal, deixem seu like, façam um comentário, nos ajudem a melhorar o canal, fazendo sua inscrição, deixando seu like e fazendo comentários. Ficaria muito agradecido. A presente atualização vem a tratar do dano moral à luz do direito previdenciário, da jurisprudência e da Constituição Federal. Inicialmente, a gente tem que abordar um pouco sobre o dano moral diante dos vícios no serviço público previdenciário, no regime geral da Previdência Social e ao reconhecimento do dano moral previdenciário, que é a responsabilidade de indenizar, analisando fundamentos constitucionais que asseguram ao trabalhador o direito de viver com dignidade, analisando razões da existência do dano moral, bem como o direito da propositura da ação, com o intuito da devida reparação e da justa indenização pelo sofrimento causado. Vale ressaltar os vícios e abusos que permeiam quanto ao trâmite dos processos administrativos perante o INSS e da responsabilidade civil da administração pública aos atos praticados pelos seus agentes, sob a ótica da teoria da objetividade, da responsabilidade e do risco administrativo. Será interessante iniciarmos saber a definição do dano moral. Ou seja, o que é um dano moral? Dano moral é a violação do direito à dignidade, que diz respeito não apenas a se restringir à dor, à tristeza, o sofrimento. O dano ele se estende a todos os bens personalíssimos, do qual chamamos de bens personalíssimos e ou patrimoniais, e que, por ser insuscetível de avaliação pecuniária, deve ser compensado com a obrigação imposta ao causador do dano. De acordo com o novo Código Civil e avanços doutrinários e jurisprudenciais, tem-se visto que o dano moral é toda agressão injusta àqueles bens imateriais ou materiais, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, ou mesmo da própria coletividade, de forma que haverá uma obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, e quando o dano implicar riscos aos direitos de outrem. Para a nossa grande jurista Helena Diniz, ela diz que o dano moral vem a tratar da lesão de interesses não patrimoniais de pessoa física ou jurídica, provocada por ato lesivo. No entanto, em matéria de direito previdenciário, não deve existir óbice ao julgador em analisando o caso concreto e quanto ao histórico do segurado, como, por exemplo, quanto à sua remuneração, à sua situação de desemprego, à sua gravidade no estado de saúde, se vive à margem da sociedade, como no caso dos LOAS, dentre outras situações. De forma que, além do caráter compensatório, é certo de quem exige uma reparação do dano moral sofrido, que ele não vise apenas e tão somente
a recompensação do seu equilíbrio de constrangimento. É impossível de alcançar, como afligir, aí por um sentimento de represália ao seu ofensor, qual seja uma punição, por precária que seja, e que na maioria das vezes não encontra outro parâmetro senão a pecuniária. Quanto à responsabilidade civil do Estado, podemos afirmar que, de acordo com a Constituição Federal de 88, em seu artigo 37, parágrafo 6º, ele vem a tratar de que as pessoas jurídicas de direito público e as entidades de direito privado prestadores de serviço público responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, a execução de serviços públicos inerentes à Previdência Social, que fica a cargo do INSS, como pessoa jurídica de direito público, é um ente da administração direta criada para desempenhar funções típicas do Estado e, em sendo assim, ele deve obedecer os princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Por sua vez, não se faz necessário provar aí a existência ou não da culpa do agente agressor para os casos de reparação por dano moral em face de que a administração pública, bastando apenas em face da administração pública, bastando apenas comprovar que houve um nexo de causalidade entre o ofendido e o ato do ofensor. E que, nesses casos, o agente público, pela teoria do risco administrativo, este agente público que, agindo por culpa ou dolo, certo? Tem a obrigação da parte da administração ou da entidade equiparada, pois diz respeito aos problemas relacionados às relações funcionais, respondendo à administração, seja ela pública ou privada, prestador de serviço público, pelos danos que seus agentes causarem nessa qualidade, eles causarem a terceiros, né? Também quanto ao ente agressor, quando este ente agressor for público, a responsabilidade é objetiva, pois presume-se que a culpa seja da administração pública, bastando apenas o nexo da causalidade entre o ato agressor e a ofensa moral por ele causada. No que diz respeito à perícia médica administrativa, que conclui pela cessação indevida de um benefício, por exemplo, de auxílio por incapacidade temporária ou permanente, sem solicitar os exames necessários, tá, para a constatação da recuperação da saúde do segurado, é um ato negligente. Portanto, ela é passível de danos morais. Além disso, que devemos observar, e o que observamos, que em todas as decisões de cessação de benefício, nessas decisões eles não trazem informação dos motivos que fundamentaram ou fundamentam a recuperação da capacidade laborativa do segurado. Apenas elas reportam a existência da incapacidade laboral. Ou seja, tais irregularidades são suficientes para causar danos ao segurado pela indevida cessação do benefício de auxílio por incapacidade, pela omissão lesiva que causou e pela omissão lesiva que causou a dor física, de forma que cabe ao INSS, em suas decisões administrativas, ter mais seriedade e diligência na correta aplicação dos seus
recursos através do dever de informar e em obediência ao princípio da publicidade e não causando injustiça à pessoa fragilizada, certo? Por motivo de saúde ou motivo social. Também importa dizer que o erro no processo administrativo, havendo dúvidas, deve ser interpretado em favor do segurado, pois pela sua hipossuficiência assegura nestes casos, a justa indenização. Quanto ao processo administrativo, quem seja dano moral, podemos afirmar que tais processos vêm a obedecer às regras da Constituição Federal de 88 e ao princípio devido do processo legal, previsto no artigo 5º, inciso 54, do contraditório, previsto do contraditório e da ampla defesa, previsto no inciso 55, das garantias do direito de petição, previsto no inciso 34, da motivação das decisões, que está previsto no artigo 93, inciso 9, da publicidade dos atos administrativos, previsto no artigo 37, bem como da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal de 88. Dos vícios, quem sejam a reparação pelo dano extrapatrimonial, esses ocorrem no processo administrativo de concessão do benefício, no ato administrativo de concessão do benefício, embora não permita a discricionalidade do servidor, mas apenas a averiguação do preenchimento dos requisitos legais, ou quando da análise dos requisitos dos benefícios previdenciários. Resumindo, o ato de negligenciar através dos funcionários do órgão gera ao segurado dor, sentimento, necessidade financeira, impotência, bem como corrobora ao desencadeamento ou agravamento de doenças psíquicas, dentre elas a mais comum conhecida como a famosa depressão, cujo reflexo, no âmbito geral, é a mais grave. Ela é a mais grave que a própria incapacidade física do segurado. Também não podemos deixar de enfatizar que existem jurisprudências que contribuem para a judicialização, uma vez que, na pior das hipóteses, o INSS será condenado apenas naquilo ou aquilo que já deveria ter pago. Ou seja, que não haverá nenhum prejuízo ou dano algum ao segurado que agir judicialmente. Para concluirmos, afirmamos que o INSS, levando meses para analisar um requerimento administrativo, ou até mesmo anos para implantar um benefício concedido, a figura do dano moral ganha destaque nesses casos, com vista a reparar os possíveis prejuízos sofridos e causados aos segurados pelo tempo em que poderiam estar percebendo os valores que lhes são devidos, mas que não foram pagos. De acordo com tudo isso, tem que ser observado os prazos estabelecidos em lei, haja vista que ser responsabilidade objetiva do Estado, pois a este cabe a responsabilidade e a obrigação de dar estrutura necessária para que a prestação de serviços sejam efetivamente disponibilizadas aos cidadãos com eficiência, moralidade, publicidade, legalidade, impessoalidade, conforme previsto e previsões da Constituição Federal. Portanto, afirmando que o dano moral previdenciário é um instituto que deve ser amplamente debatido e estudado, e que tenha como objetivo o de aperfeiçoar
as jurisprudências pátrias, com o fito de exercer primordialmente a função pedagógica e preventiva da indenização. E também não podemos esquecer que deva ser um caráter punitivo. Vamos ficar por aqui. Esperamos ter contribuído com todos vocês e contar com todos vocês em uma próxima atualização. Forte abraço e até lá.